Shabbat Shalom aos queridos espectadores do canal Israel no Caminho. Eu, Wanda Srabotniak, estou dividindo a tela com a minha amiga Adriana Laniado de Alencar. Shabbat Shabbat Shalom, Adriana. Shalom. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom a todos. Então, hoje, eu e a Adriana vamos falar da primeira paraxá do ano, que é Bereshit, o princípio, no princípio. E esses são os textos. Na Torá, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Haftará, Isaías, a partir de 42, que é capítulo 42, versículo 5, até o capítulo 43, versículo 10. Brit Kadashá, João, capítulo 1, até de 1, versículo de 1 até 5, e Salmo Terrilim 139. Então, o que é o princípio? É a criação do mundo. Então, no Gênesis 1, a gente vê, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso está no Gênesis 1, de 1 a 2. Essa é a história da criação, feita pela palavra de Deus. A palavra usada para Deus no hebraico é Elohim, uma palavra plural. No primeiro capítulo, Deus disse: comandos verbais, criando todas as coisas. Então, ele criou a luz, firmamento, águas e continente, vegetação, astros, cordumes e aves, animais terrestres, homem e mulher à sua imagem. E aí ele disse: multiplicai-vos, sujeitai e dominai. Proveu alimentos. Tudo isso está no Gênesis 1. Até do 1 até o 29 é a criação. Deus preparou todas as coisas que eu falei agora, firmamento, cardume, tudo isso para melhorar a vida do homem e da mulher. Deus deu também autoridade ao homem sobre toda a criação, para o homem e para a mulher, tá? E Deus os abençoou e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre o peixe do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Isso está no Gênesis 1, 28. Quer dizer, Deus planejou tudo, planejou o homem, a mulher, os bichos, os céus e a terra, e deu uma coisa linda, autoridade. É isso que é o homem mandando na natureza, não é natureza no homem. Deus gostou do que fez e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi e foi à tarde e amanhã, o dia sexto. De novo, ficou muito bom. Gênesis 1, 31. No Gênesis 2, terminou a criação do céu e da terra, e assim todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, que é separado, santificar é separar, porque nele descansou toda a sua obra que Deus criou. E é interessante que o descansou é também Shabat. E a palavra descansar tem a mesma raiz em hebraico, que é Shabat. É um momento separado para descanso. Adriana, o que aconteceu depois dessa criação toda? O que você me diz? Wanda, essa criação
é maravilhosa que Deus fez, né? Quanta coisa boa ele criou, e ele criou o homem dando também muitos dons para o homem, né? Então mandou ele cuidar do jardim, cuidar da família. Então é importante a gente ter esse cuidado com o que Deus dá para a gente, né? A nossa saúde, a nossa vida, e fazer aquilo que agrada a Deus, né? Mas aí estava indo tudo muito bem ali no jardim que Deus criou, até que no capítulo 3 já acontece uma coisa não tão agradável. Olha o versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E a mulher disse para a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4, veja só. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E aí a mulher viu que a árvore era boa, o fruto era bom de comer e comeu. Então aqui aconteceu o primeiro ato de desobediência da humanidade, né, Wanda? Deus falou, não coma, pode comer, usufrui de tudo, menos daquele. Aí, o que que aconteceu? Satanás usou a serpente e com palavras também, mas dessa vez não palavras do bem como Deus usou para nos criar, usou palavras de engano. E aí a cobiça, a arrogância entrou aí na Eva, que resolveu desobedecer o que Deus falou para experimentar o tal do fruto da árvore. E não só ela, mas chamou Adão também, os dois comeram, e isso trouxe consequências para eles, né? Perceberam ali que estavam nus, ficaram com vergonha, costuraram ali um negócio para vestir e quiseram se esconder de Deus. E aí queriam fugir, né? Porque perceberam que fizeram errado. Só que Deus vê tudo, né? E aí Deus perguntou o que fizeram. Acho que Deus já sabia, né? E aí o Adão falou: Ah, a mulher que o senhor me deu fez eu comer. E aí, o que que aconteceu? O pecado distanciou eles de Deus. O relacionamento que eles tinham com Deus antes não era mais o mesmo. E isso acontece hoje também, né? Toda vez que pecamos, a gente erra o alvo, e aí a gente não faz aquilo que agrada a Deus, e isso acaba nos distanciando dele. E o que que precisa? Precisa haver um arrependimento do nosso pecado com Deus e precisa de algo que Deus criou para resolver esse problema do pecado, né? Porque ele sabe que somos falhos, tudo, mas antes da vinda de Yeshua aqui para a Terra, existia o derramamento de sangue de um animal feito pelo sacerdote. O sacerdote derramava o sangue do animal morto e isso era usado em perdão dos pecados. Com a vinda de Yeshua, ele mesmo derramou o seu sangue, e com esse sangue a gente está purificado, nós que cremos nele e temos ele como nosso Mashiach, a gente está purificado do nosso pecado. Agora, é lógico que ele nos purifica, mas é lógico que o homem continuou caindo, continuou pecando. A gente também peca, mesmo que a gente crê em Yeshua, e aí a gente deve se arrepender e buscar não ter mais aquela conduta. No versículo 4, aliás, no capítulo 4 do Gênesis, temos uma continuação dessa história inicial da Bíblia. Ela concebeu um filho, o Caim, e depois ela teve o Abel. E a gente sabe também que o Caim ficou com ciúmes de Abel e acabou matando Abel. Então a gente tem o primeiro homicídio aqui, né? Então, assim, Bereshit mostra as várias facetas do ser humano, né? Primeiro, bem contente com a criação, ali usufruindo do amor de Deus, depois a primeira queda, depois a questão do assassinato do próprio irmão, já relatado na Torá. E aí depois Deus começa a discorrer
a descendência deles, né? Os filhos de cada um é interessante também, Lameque, é, enfim, Enos, né? Tem toda essa descendência e mostrando a geração. O capítulo 5 inteirinho conta essa genealogia, que é bem interessante, né? E no final do 5, Wanda, mostra que Noé, né? O nascimento aí de Noé, e aí começou a se multiplicar a maldade no mundo. E Deus acabou se arrependendo de ter criado a humanidade, mas tinha um bom ali ainda, Noé, né? E aí, o que que você me diz de tudo isso, Wanda? Quanta coisa, né? Tanta coisa, né? E Deus sempre atento a todas as coisas, né? Então, no Gênesis 6, passados mais de 1000 anos, e viu o Senhor que a maldade do homem, essa que você falou, é Caim que matou, se multiplicou sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Isso nós vemos no Gênesis 1. Depois do paraíso, a maldade do ser humano foi se estendendo, foi crescendo, a ponto de Deus querer destruir a terra. Uau, que triste, não? E isso nós vamos estudar na próxima paraxá. Mas você imagina se Deus não tivesse esse amor pelos filhos que ele fez, por tudo que ele construiu, ele ia destruir, porque estava vendo só maldade. Nada parecido com hoje, nada, nada. Mas, Adriana, como Deus resolveu essa situação da humanidade? Pois é, né? Como eu tinha acabado de dizer, né, Wanda, Deus tinha a solução, né? E é através do sangue, né? E na Haftará, a gente vê muito esse cuidado de Deus pelo seu povo, né? Eu vou citar aqui 42:5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto ela produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Uhum. Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. A gente vê até hoje, nessa situação de guerra que Israel vem vivenciando, muito a mão de Deus, né? A gente vê ali a terra tão pequenininha, rodeada por tantos inimigos, e mesmo assim, Israel está tendo vitória em várias batalhas, em tudo ali, a gente vê um milagre, né? A gente vê que com poucos soldados, Deus dá uma saída, Deus faz o inimigo morrer, mas o inocente não. E a gente vê esse cuidado de Deus, né? E eu gostaria de ressaltar também, no final da Haftará, dessa paraxá, o Isaías 43:5. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Ou seja, Deus quer reunir o seu povo, Deus quer cuidar do seu povo, e Ele pede que a gente não tema, né? Todos os dias a gente tem as nossas dificuldades, mas a gente sabe que podemos contar com o nosso Deus. Aliás, é só com Ele que a gente pode contar, né? É O verdade. homem, a gente viu como o homem é falho e como o homem erra, mas Deus não. Deus tem tudo sob seu controle, né? Tudo, nada foge da vista dele. E a gente não precisa temer o mal, porque ele nos guarda. Ele não dorme e ele é aquele que cuida de nós, né, Wanda? Que maravilhoso é o nosso Deus, né? Muito, muito. Só precisamos realmente entender. Então, para entender mais um pouquinho, eu vou falar da Brit Hadashah, que está no João, porque o João confirmou tudo que foi feito na criação. Então, João fala sobre a criação que é a dor. No princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez.
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. As trevas não compreenderam. Esse versículo 17, no versículo 17, o João revelou que o verbo é o Yeshua. Que coisa mais interessante, né? E sempre a gente vendo o Yeshua. Deus fala assim: eu vou mandar alguém. E esse é o Yeshua que vai ajudar em tudo. E Deus descreve o quanto Deus conhece o homem. Isso nós vamos ver no Salmo 139. Eu vou ler esses versículos para vocês. Pois possuístes o meu interior, costurou no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto foi formado e tecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo e ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas quando nem ainda uma delas havia. O quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Deus preparou todo o plano para a vida de cada um, de todos nós, da Adriana, a minha, de toda a humanidade. Nós precisamos só se apropriar do amor de Deus. Que tal a gente encerrar, Adriana? Gostaria de fazer uma oração? Gostaria sim. Pai querido e eterno, quero te agradecer por esse momento aqui de poder falar sobre a Paraxá aqui com a minha amiga Wanda e expor aos nossos espectadores, Pai, um pouco do que a gente entendeu da tua Paraxá. Muito obrigada por esse momento, abençoa todos que nos ouvem, que possam ter sabedoria e entender a tua palavra e ter um relacionamento contigo. Em nome de Yeshua. Amém, amém. Muito obrigado. Shabbat Obrigada. shalom, Shabbat shalom, pessoal. Adriana, e para todos. Para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.